Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa loucura dessa tela aqui que eu não entendo nada. Já vou começar a nossa aula agradecendo ao Leozinho, que vocês todos já conhecem, pelo menos de ouvir falar, porque foi ele que configurou tudo isso daqui para que vocês pudessem acompanhar os slides e me ver ao mesmo tempo. Então vamos lá. Essa aula, ela refere-se... Ah, mas não tá aparecendo eu aqui. Não vai aparecer, é OBS. Se você tivesse 2 monitores, ia aparecer do lado. Ah, mas não vai aparecer minha cara aqui? Vai. Meus alunos não vão me ver? Não, a hora que você não viu, a hora que encerrar a gravação. Tá vendo, gente? Eu não entendo nada. Vamos dar continuidade à aula. Essa aula é do dia 18, tá, pessoal? Da quarta-feira, que eu tô postando hoje para vocês. Bom, nós discutimos a aula passada sobre um artigo de Educação Física Escolar e Cidadania. Acho que muitas coisas foram esclarecidas e muitas outras ficaram com um ponto de interrogação, porque são questões que nós precisaremos discutir ao longo da nossa formação e ao longo das nossas ações profissionais. E hoje nós vamos finalizar a unidade 1, abordando então todos esses tópicos da seção 1, 2 e 3, tudo bem? Bom, qual é o objetivo então da unidade 1? É potencializar o saber e o fazer docente acerca da relação entre as práticas corporais e o movimento consciente. Então vocês precisam sair dessa unidade com uma ideia solidificada do que é essa cultura corporal e como que a prática corporal é estabelecida na escola, nas aulas de educação física e escolar, e também destacar as escolhas e identidades culturais dos alunos. Essa unidade, ela apresenta lá no portal do aluno uma situação-problema. Qual é essa situação? É a que vocês possam responder com base científica, que é embasada na leitura, no conhecimento que nós construímos ao longo de nossas aulas sobre o que são práticas corporais. Embora isso já tenha sido abordado em outras disciplinas, agora nós vamos vinculá-la também à questão da formação do cidadão. E nós precisamos lembrar que o movimento e as práticas corporais, elas estão sendo contextualizadas nessa unidade na área da linguagem e suas tecnologias. E quando eu falo de prática corporal inserida na linguagem, eu entendo que essa linguagem ela pode ser lida, ela pode ser criada e ela pode ser recriada. Bom, segundo alguns autores, Gertz, 1978, Neira e Nunes, 2007, a gente precisa ter uma concepção de corpo, ter uma ideia do que é o conceito de corpo e como eu me relaciono com esse corpo. Então, esses dois autores, eles contextualizam as práticas corporais e essa concepção de corpo na seguinte ideia: nós temos um corpo e portanto, precisamos cuidar desse corpo. E esse corpo, ele é produto de construções culturais por meio de diferentes movimentos que comunicam significados. Então, a partir do momento que eu faço essa comunicação de significados, há leitura escrita no corpo. E essa leitura ela pode ser criada, interpretada, recriada de diferentes maneiras. Bom, em contrapartida, Mendes e Nóbrega, 2004, dois autores também estudiosos da área, inclusive professores de educação física, ao contrário dos autores anteriores, nós não temos um corpo, nós somos um corpo que lê, um corpo que dança, um corpo que se movimenta. Eu não sei se foi com a turma de vocês que eu perguntei assim: qual é a parte do corpo que está mais longe de você? E aí alguns respondem: é o meu pé. Ou então, às vezes com uma percepção menos ou mais aflorada: é a minha mão que está mais longe. Então, assim, como que essa mão ou esse pé pode estar mais longe do seu corpo, sendo que ele é o seu corpo? O seu pé é seu corpo, você é esse pé, você é essa mão. Então, é nesse sentido de ser um corpo e não apenas um corpo particionado, né? Um ser particionado. Então, eu tenho um corpo que leva a cabeça ou uma cabeça que direciona meu corpo. Não, nós somos esse ser íntegro.
esse ser uno. Então é nesse sentido de concepção de corpo. E a partir do momento que você tem essa concepção, você consegue então transmitir significados, transmitir diferentes manifestações culturais por meio desse corpo que você é e não que você tem. O movimento humano como forma de linguagem, por que ele está colocado como forma de linguagem? Porque ele comunica significados. E nós precisamos lembrar que anteriormente a educação física já foi enquadrada, educação física escolar, ela já foi enquadrada na área da saúde, na área de ciências biológicas e hoje na licenciatura ela está alocada na área de linguagens e tecnologias. Bom, nós precisamos também nos ater que, quando a gente faz esse debate entre a cultura corporal e a constituição de sujeitos, a gente precisa entender isso como uma abordagem de identidade cultural presente nesses conteúdos. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente, por exemplo, vai ensinar a ginástica é uma prática corporal. Quando a gente vai ensinar a ginástica dentro da escola, ela não é a mesma ginástica que é ensinada dentro de um clube de alto rendimento. Dentro da escola, eu posso abordar as questões históricas, como nasceu a ginástica, por que ela é praticada somente por mulheres, em que contexto nasceu essa modalidade esportiva, ela pode ser praticada em quais dimensões? Na dimensão da saúde, na dimensão da recreação, na dimensão do alto rendimento. Então, esses conhecimentos eles precisam ser trabalhados no chão da escola com os nossos alunos. Em que ambiente é praticada a ginástica? É somente em um local preparado para isso? Eu posso adaptá-lo à minha sala de aula, chamada quadra, para abordar, para vivenciar os diferentes movimentos que a ginástica comunica, e a partir do momento que eu posso abordar todas essas questões, diferentemente de um clube de alto rendimento, onde eu vou focar na preparação física, no manejo de aparelhos, na preparação específica, então eu posso trazer esse conteúdo de uma forma diferenciada para a escola. Então o contexto ele muda o que eu vou ensinar dentro das diferentes práticas corporais, e nesse slide utilizo a ginástica como exemplo por fazer parte da minha especialização. Considerando esse contexto, aí eu entendo que dentro de uma aula de educação física, eu posso sim trabalhar a história, eu posso trabalhar as questões biológicas, eu posso trabalhar com as questões matemáticas, enfim, há uma interdisciplinaridade dentro da educação física escolar que muitas vezes é negligenciada, mas que tem evoluído dentro das quadras para diferentes conhecimentos que são construídos além do movimento corporal, porque o aprendizado, quando levado para o aluno precisa ser considerado como um ser uno, como um ser inteiro. Levando em conta que o nosso corpo tem um poder comunicativo, portanto, faz produções culturais, eu tenho um corpo comunicador de significados. E a partir desse contexto, desses conhecimentos aqui embasados, eu quero que você, obviamente, construa um conceito de cultura corporal. Lembre-se, não é um conceito de prática corporal. Aqui não é o DJ leg que nós conversamos nas aulas anteriores, lembra? A dança, as lutas, os esportes, as ginásticas, as danças. Não, aqui eu quero um conceito de cultura corporal, certo? Como que você conceitua essa cultura corporal produzida por meio de um corpo, que você é um corpo, e quais são os significados que ele transmite produzindo essa cultura corporal? Então você vai escrever esse conceito aí agora, e vai me mandar por mensagem por meio do ambiente virtual de aprendizagem, tá? Construa aí um parágrafo, 3, 4 linhas desse conceito e já me manda, porque essa atividade vai contar pontos nas atividades parciais, tá bom? Vou esperar vocês fazerem o conceito.
Ai, pessoal, gravar vídeo é o máximo. Não esqueça então, pessoal, envie o conceito que você construiu por mensagem no AVA até o dia 25/3. No dia 26, eu vou abrir o meu portal e vou verificar quem me enviou o conceito por meio da mensagem e já vou pontuar lá nas atividades parciais para vocês, tudo bem? Não esqueçam, quem não ver o vídeo não vai ver que essa mensagem, que essa atividade foi solicitada. Então, fica a dica. Bom, eu também construí um conceito, tá, para auxiliar vocês de cultura corporal. Então, olha só o meu conceito. É um conjunto de manifestações socioculturais por meio do qual indivíduos se comunicam entre si, por meio das mensagens corporais, e partilham experiências produzidas, transmitidas e recebidas como processos sociohistóricos específicos que acontecem via corpo. E elas acontecem por meio dos jogos, das lutas, das danças, das ginásticas e das brincadeiras. Uma boa produção de conceito para vocês. Eu quero o seu conceito, gente. Não esquece, o conceito do Google eu já tenho. Eu quero saber o conceito de vocês. Bom, aqui entra no que nós já discutimos também no início dos slides, que a partir do momento que eu sou um corpo com um poder, com um poder comunicativo, e por meio dessa comunicação eu traduzo produções culturais e comunico significados, a partir do momento que o meu corpo são todas essas questões, então, obviamente, ele vai poder ser lido. Esse corpo vai falar por meio dessas produções culturais. Esse corpo será interpretado por meio de diferentes movimentos, e vai ganhar diferentes significados. Portanto, ele também pode ser escrito, ele pode ser interpretado. E aí, pessoal, lembra que eu comentei com vocês que o contexto modifica o conteúdo? Então, a ginástica que é ensinada no chão da escola, na minha sala de aula, não é a mesma ginástica que eu vou ensinar num clube de alto rendimento. Sim, ela vai seguir as mesmas especificações, a história não se modificará, mas a forma com que eu vou abordar essas questões dentro da educação física escolar, ela se diferencia. Quais são os objetos de conhecimento da educação física? A gente sabe já que é o exercício físico, a atividade física, as práticas sociais e as práticas corporais. No entanto, se eu reduzir a educação física para o exercício físico e atividade física, ela não contempla os conteúdos que precisam ser trabalhados no chão da escola. E isso está muito explícito e muito claro no vídeo que vocês têm aí na unidade 1, onde diferentes professores abordam as questões das práticas corporais e da cultura corporal que acontece na educação física dentro da escola. Bom, então eu preciso ampliar esses objetos de conhecimento para práticas sociais e práticas corporais. E eu só consigo fazer essa ampliação a partir do momento que eu sei conceituar cada tópico que aborda a educação física. Então, o que é exercício físico? Você sabe me dizer qual é o conceito de exercício físico? Então, que são aquelas atividades planejadas, programadas por um profissional da educação física, um profissional da saúde, que vai periodizar esse treinamento para atingir um objetivo específico. Então, eu quero melhorar força, eu quero melhorar a flexibilidade, eu quero ganhar músculo, eu quero emagrecer. Então, esse é o conceito de exercício físico. Exercícios planejados e periodizados por um profissional da saúde, um profissional da educação física para atingir um objetivo específico. Ok, a partir do momento que eu tenho esse conceito consolidado, eu posso levá-lo para a escola? Eu posso, mas eu não vou submeter os meus alunos a uma periodização de exercício físico para cumprir o objetivo de melhorar algo em si. Eu vou abordar a questão do exercício físico, na questão da saúde. Para que eu vou correr? Por que eu vou participar desse campeonato?
Por que eu estou submetido a conhecer diferentes exercícios localizados? Então ganha um outro significado. Pode ser abordado na escola? Pode, mas com um outro contexto, um outro significado. E atividade física? Qual é o conceito de atividade física? Vocês já sabem que é aquele movimento, qualquer movimento que te faça gastar, né, que há um gasto calórico além do basal. Então, se você está se movimentando, você está praticando atividade física. Andar de bicicleta, lavar uma louça, cuidar do jardim, levar o cachorro para passear. Eu posso abordar a atividade física como conteúdo da educação física escolar? Posso, mas ela não pode ser reduzida a isso. Eu posso incentivar os meus alunos a levar para a sua casa a promoção de aumentar o nível de atividade física dos meus pais, dos meus idosos, da família em si, mas como um conteúdo intrínseco da educação física que está relacionado à saúde. Agora, a partir do momento que eu venho para as práticas sociais e as práticas corporais, assim eu amplio os conteúdos da educação física no chão da escola. O que são práticas sociais, pessoal? As práticas sociais, elas são práticas voltadas para o coletivo, tá? Não são voltadas para um objetivo individualista. Ela é voltada para atender a comunidade, ou seja, tem o seu princípio na coletividade. E as práticas corporais, quais são? As práticas corporais são movimentos que possuem um significado, que possuem um movimento específico. Aí sim eu entro dentro da abordagem das danças, dos jogos, das lutas, dos esportes e da ginástica. Esses conceitos precisam estar muito bem solidificados no conhecimento de vocês. É assunto de prova, anota aí os conceitos no seu caderno. Bom, como está representada socialmente a educação física na escola? Você sabe como que a sociedade vê a educação física na escola? Então eu gostaria que vocês sugeriria que vocês perguntassem, né, no entorno de vocês o que é educação física na escola. Pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe, para os seus avós, para os seus tios, pergunta para quem está ao seu entorno, de preferência pessoas que estão próximas, né, para que você não precise sair de casa, inclusive neste momento crítico que nós estamos vivendo, mas pergunta até pelo WhatsApp para outras pessoas que não estão, de repente, ligadas, né, a esta área, ou que nem sejam formadas, enfim, aquelas pessoas que você tem mais proximidade, pergunta: o que é educação física na escola? Anota a resposta e nos nossos encontros presenciais, se Deus quiser não vai demorar muito, vocês me contam como que é a educação física na escola na cabeça das pessoas. Por que é importante, né, saber? Porque a partir do momento que nós temos como a educação física ela é construída, né, pela sociedade, a gente consegue iniciar uma mudança caso esse conhecimento esteja muito distorcido, ou então solidificá-la ainda mais em relação à representação da nossa profissão para o nosso entorno. Bom, também precisamos considerar, pessoal, que a partir do momento que nós somos um corpo que tem poder de comunicação e um corpo que é passível de interpretação em diferentes contextos e significados, eu preciso promover, por meio da educação física na escola, a educação de indivíduos e a sua corporeidade. O que é corporeidade? É estudo do corpo. Então eu tenho um corpo social, um corpo político, um corpo biológico, um corpo lúdico, religioso e um corpo escolar. E esse corpo, eles são... o corpo, o sujeito e a alma, eles são indivisíveis. Portanto, eles operam juntos. É esse olhar que eu preciso voltar nesse momento. Então, a matemática, ela não é apenas cognitiva. Ela requer um raciocínio lógico, ela requer concentração, mas isso não está separado do corpo. Isto é um corpo. E a partir do momento que eu tenho essa concepção de que
o corpo é indivisível, então eu tenho que todas as disciplinas trabalhadas na escola contemplam corpo e mente, porque não são indivisíveis. Então, esse olhar para diferentes corpos, biológico, escolar, lúdico, social, enfim. Então, dentro da educação física, como dito anteriormente, eu posso sim abordar questões biológicas, questões históricas, antropológicas, sociológicas e tudo aquilo que me compete para a educação de indivíduos na sua corporeidade. Aqui, pessoal, eu trago para vocês algumas citações de importantes autores em relação à cultura corporal e essa questão de concepção do corpo. Então, olha lá. O conhecimento emerge do corpo por meio de experiências vividas. Assim, o corpo e seus sentidos devem participar do processo de aprendizagem. Aqui eu vou contar uma história para vocês. Não é porque nós não teremos aulas presenciais que não terá contação de histórias. Vai ter contação de histórias, sim. Imagine vocês que ano passado eu estava numa aula de doutorado com a professora Solange, da Universidade Estadual de Londrina, inclusive uma excelente professora, e ela atuou na disciplina de imunologia do esporte. Então, assim, o estudo de células, algo bem complexo, a questão do tecido muscular, como que o tecido muscular reage em diferentes doenças, câncer, diabetes, hipertensão e tudo mais, e quais são os treinos, né, específicos para atender essas diferentes patologias. Imagine que ela levou para a sala de aula uma bolsa plástica cheia daquelas bolinhas de piscina de bolinha, cheia daquelas bolinhas, e eu pensei, meu Deus, o que ela vai fazer, né, com essas bolinhas? E inesperadamente ela nos levou para fora da sala de aula e ela distribuiu essas bolinhas em cores, significando diferentes células e nos fazendo nos movimentar em direção no entendimento de como essas células funcionavam dentro do nosso organismo. Eu nunca imaginei que numa aula de doutorado eu teria uma aula prática para falar de comportamento celular e suas diferentes interações no organismo por meio de uma aula prática. Então, assim, a partir do momento que eu vivenciei aquilo na prática, corporalmente, que eu me movimentei conforme era esperado por uma célula, houve o processo de aprendizagem. Então aquilo me encantou de uma tal forma que me fez compreender exatamente como o corpo transmite sentidos e significados e devem sim participar do processo de aprendizagem. Uma outra citação de Nóbrega é que não se trata de incluir o corpo na educação, ele já está incluído. E pensar o lugar do corpo na educação significa evidenciar o desafio de nós percebermos como seres corporais. Então, mais uma vez, quando você direciona o seu corpo, você facilita o processo de aprendizagem. Então, tudo aquilo que você pode contextualizar na escola e que você pode incentivar ou instigar, ou fazer essa provocação de movimentar o corpo em direção àquele objetivo que você quer alcançar, com certeza o processo de aprendizado será mais solidificado para diferentes alunos. E aí, pessoal, nesta unidade eu trago 2 artigos já citados também nos tópicos abordados pela unidade 1 dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, nós temos lá 2 artigos, Linguagem e Cultura, Subsídios para uma Reflexão sobre Educação de Corpo, do Neire de Nunes, e também um outro artigo de Corpo, Natureza e Cultura, Contribuições para a Educação. Então, o conhecimento desses 2 artigos, a leitura desses 2 artigos é essencial para nós finalizarmos essa unidade 1. Portanto, eu vou pedir para que vocês acessem lá na pós-aula da unidade 1, para que vocês possam fazer download desses 2 artigos e que vocês me façam um resumo
de cada um desses artigos. E esses resumos vocês vão fazer em um modelo do Word que eu postei lá na unidade 1 no pós-aula. Então vocês vão baixar esse modelo do Word e vão digitar o resumo lá. E cada modelo é específico para cada resumo. Eu já deixei lá a referência bibliográfica de cada artigo para que vocês possam escrever esse resumo. Lembrando que esse resumo é de apenas uma página com no máximo 25 linhas. Tá? Então façam a leitura com calma. Agora está todo mundo, pelo menos a maioria do pessoal já está em casa, então vai ter tempo lá para ler esse artigo e depois escrever essas 25 linhas em relação àquilo que vocês vão destacar no texto como elencado como mais importante. E vocês vão fazer a entrega desse resumo por meio de mensagem no AVA até o dia 8/4. Então, veja bem, nesta aula vocês já têm duas atividades: a construção de conceito da cultura corporal e a entrega desses dois resumos por mensagem no AVA, além também de fazer a pergunta aí no entorno de vocês sobre o que é educação física escolar e como ela está representada na sociedade. Tudo bem? Pessoal, estou morrendo de saudade de vocês, estou me adaptando a gravar esses vídeos, não é fácil, é muito mais gostoso estar com vocês em sala de aula, trocando ideias, ouvindo aquilo que vocês estão comentando, mas é o que podemos fazer nesse momento e é importante que o processo não pare e que o tempo aí de formação de vocês não seja estendido ainda mais. Então, até o nosso próximo encontro, se cuidem, fiquem com Deus.